Hoje vamos falar sobre o poder de compra em Portugal, de um jeito bem fácil para vocês entenderem, ok? Especialmente para quem está pensando em morar aqui e quer saber como isso se compara com o Brasil. Mas primeiro vocês precisam saber o que é poder de compra. Basicamente, poder de compra é o quanto conseguimos comprar com o dinheiro que ganhamos. Aqui em Portugal, isso pode variar bastante por vários motivos econômicos, tá? Porque é assim, quando os preços sobem, nosso dinheiro compra menos coisas. Ou seja, isso é chamado de inflação. E quando os preços caem, nosso dinheiro consegue comprar mais coisas. Isso se chama deflação. E assim, salário, taxa de juros, políticas econômicas também entram nessa equação, mas não é o caso agora, ok? E por que o poder de compra aqui em Portugal atrai tantos brasileiros? Você sabe que muitos brasileiros acham Portugal atraente por causa da grande diferença de preços entre produtos e serviços desses dois países, tá? Junto com o baixo salário mínimo do Brasil também, que atualmente está em cerca de 1.320, ok? Isso dá aproximadamente uns 240 euros por aí, mais ou menos, tá? Já aqui em Portugal, o salário mínimo é cerca de 820 euros, ok? Dá mais ou menos uns 5 mil reais, entendeu? Aproximadamente. Com um bom planejamento financeiro, aqui em Portugal, é possível comprar itens caros, ou seja, algo que no Brasil é bem mais difícil, tá bom? E comparando um pouco mais os preços, por exemplo, entre esses dois países, Brasil e Portugal, a diferença é bem clara. Mesmo convertendo euros para reais, muitos produtos em Portugal ainda são mais baratos. Por exemplo, um iPhone 14 aqui custa em média 1.029 euros, aproximadamente, enquanto no Brasil o preço médio é cerca de 10 mil reais. Tá entendendo? Ou seja, aproximadamente 1.850 euros. Além disso, carro, casa, eletrônicos, eletrodomésticos geralmente têm preços mais acessíveis aqui em Portugal. Por exemplo, também, se tratando de automóveis, assim, o carro, um Volkswagen Golf, por exemplo, eu peguei aqui, o preço está aproximadamente 23 mil euros aqui e ainda tem várias outras facilidades também para parcelar e não tem tantas burocracias como no Brasil. Já esse mesmo modelo de carro no Brasil pode sair mais de 150 mil reais, entendeu? Cerca de 27.500 euros, ok? Ou seja, então isso é o poder de compra, tá bom? Mas também não é só o poder de compra que atrai os brasileiros, tá bom? É a qualidade de vida, por exemplo. O poder de compra, ele proporciona essa qualidade de vida que tantos brasileiros não conseguem ter no Brasil, tá bom? Por exemplo, o custo de vida aqui em Portugal tende a ser mais acessível considerando a qualidade de vida oferecida. O país atualmente ocupa o 36º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano Global, enquanto o Brasil, por exemplo, está em 84ª posição. Serviços, por exemplo, como saúde, educação pública, são de boa qualidade aqui. O Serviço também Nacional de Saúde oferece também até um atendimento mais acessível, eficiente, mesmo alguns sendo pagos. Além disso, também a educação pública em Portugal é bem avaliada, com várias universidades, entendeu? Figurando entre as melhores da Europa. O que acontece? Isso tudo proporciona que aqui nós, brasileiros, consigamos um planejamento melhor. Ou seja, com um bom planejamento financeiro, muitos brasileiros conseguem comprar itens de valor aqui em Portugal, em prazos relativamente curtos. Eletrônicos, por exemplo, são muito mais baratos aqui. Um notebook, por exemplo, de alta geração, pode custar cerca de 1.200 euros. Entendeu? Enquanto já no Brasil, assim, o mesmo modelo pode chegar a 10 mil, 15 mil reais. Isso permite que consumidores tenham acesso à tecnologia de ponta, sem comprometer grande parte da renda. Isso aqui em Portugal é muito explorado, ok? E atrai muitos brasileiros. Para muitos, mudar-se aqui para Portugal, né, é uma chance de recomeço,
com mais estabilidade, perspectivas e crescimento pessoal e profissional. Viver em um país onde o poder de compra é maior não só melhora a qualidade de vida, mas também torna possível realizar sonhos que no Brasil parecem muito distantes. Além disso, Portugal oferece um ambiente seguro, uma cultura acolhedora, parecida com a do Brasil, o que facilita a adaptação e a integração dos imigrantes, tá? Mas, assim, não é só de flores que vive Portugal, tá? Portugal tem alguns desafios financeiros. Embora a economia de Portugal tenha crescido com cerca de 2,5% do PIB no ano passado, os salários ainda são baixos comparados aos de outros países da Europa. Isso significa que, mesmo trabalhando muito, muita gente ainda tem dificuldade para pagar todas as contas e comprar o que precisa. Essa informação é muito importante, tá, pessoal, para vocês perceberem que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, tem seus prós e seus contras. A inflação em Portugal tem estado sob controle, tá bom? Com uma taxa de cerca de 2,8% ano passado. Mas o custo de vida em cidades grandes como Lisboa, Porto, continua muito alto. Em Lisboa, por exemplo, o preço médio do aluguel subiu 6,9% ano passado, alcançando o quê? Cerca de 1.350 euros por mês para um apartamento de um quarto. Além disso, os impostos sobre a renda e consumo são muito elevados, com taxa, entendeu, do imposto sobre o valor acrescido em 23%, um dos maiores, ok? Claro que não se compara ao Brasil. Claro que também, assim, para melhorar isso, o governo tem aumentado o salário mínimo e oferecido programas de apoio social. O turismo, né, que representa cerca de 15% do PIB aqui de Portugal, o investimento estrangeiro também traz muito dinheiro para esse país, ajudando a economia, tá bom? Mas assim, esses benefícios também não chegam para todos igualmente. Esse problema também ocorre aqui, assim como ocorre no Brasil, tá? E cria o quê? Um desenvolvimento meio desigual entre as regiões. Por exemplo, a diferença entre Porto e Braga, por exemplo, entre Lisboa e Bragança, ok? O que tem impactado muito aqui, além do impacto da imigração, tá? A imigração também ele influencia muito no poder de compra aqui, ok? De várias maneiras, tá? Por exemplo, os imigrantes são muito importantes para a economia, ele representa atualmente cerca de 5% da população total. E trabalham nos setores como construção, serviços e agricultura, entendeu? Ajudando a manter os preços de alguns serviços mais baixos. Já por outro lado, a chegada de muitos imigrantes aumenta a demanda por moradia e serviços. Por exemplo, em cidades grandes, isso pode fazer com que os preços dos aluguéis e das casas subam bastante, diminuindo o poder de compra. Em Lisboa e Porto, por exemplo, a alta demanda por imóveis tem pressionado os preços, inflacionado, dificultando o acesso a moradias mais acessíveis para muito, entendeu? Ainda mais comparado ao salário mínimo daqui, que como eu disse, é relativamente baixo. Além disso, a integração também dos imigrantes no mercado de trabalho nem sempre é fácil, o que cria uma maior competição por empregos, especialmente, né, também os que pagam menos. Isso pode impedir o aumento dos salários ou até mesmo reduzi-los. Você sabe, se tem muitas pessoas querendo trabalho, disponíveis para trabalhar, as empresas começam a oferecer salário menor, porque sabe que eles vão aceitar. Então, muitos imigrantes também enviam salário para suas famílias no Brasil. O quê? Que isso significa também que nem todo o dinheiro, né, que ganha aqui em Portugal fica em Portugal, porque já que você envia para o Brasil, o dinheiro que era para você gastar aqui vai para o Brasil, não fica aqui em Portugal. E o gasto, E isso influencia também na economia local, tá bom? Tem um dado também muito importante do Banco de Portugal, do ano passado, 2023, que as remessas enviadas por imigrantes representam cerca de 3% do PIB, mostrando a relevância desse fluxo financeiro. Todos já devem estar sabendo, né, também, que atualmente teve o fim da manifestação de interesse, tá? E isso impactou bastante no poder de compra, entendeu? E na vinda, né, na verdade, dos imigrantes
aqui para Portugal. Porém, eu vou falar sobre o fim da manifestação de interesse em outro vídeo, tá bom? Que inclusive vou dar dicas de como se legalizar aqui em Portugal como turista, ok? Concluindo, só para vocês terem ideia, o poder de compra aqui em Portugal, como vocês podem ver no vídeo, eu estou gravando na Primark, depende de salários, preços, impostos e das políticas do governo. Apesar das melhorias, muitos ainda enfrentam desafios financeiros, especialmente nas grandes cidades, como eu disse, Lisboa e Porto, onde o custo de vida é mais alto. Políticas também de integração eficientes são essenciais para que a imigração traga mais benefícios do que problemas para o poder de compra aqui em Portugal. E isso faz com que garanta, né, que tanto portugueses quanto os imigrantes, não podemos pensar só nos imigrantes, mas tanto os portugueses quanto os imigrantes possam prosperar aqui. E assim, com um pouco de planejamento e entendimento, fica mais fácil tomar decisões sobre a vida em Portugal, ok? Bom, basicamente era isso que eu gostaria de falar sobre o poder de compra aqui em Portugal. Já ficou claro que aqui é muito mais fácil você conseguir itens de valor que no Brasil seria quase impossível você conseguir. Seria quase impossível, por exemplo, você conseguir um carro em um mês. Carros usados aí no Brasil são caros, aqui carros usados são muito baratos, você consegue com 400 euros. Vocês podem ver aqui esses itens de 3, 4 euros, 6 euros que no Brasil custariam 15 reais, 20 reais, 50 reais. Entende? Item de maquiagem, por exemplo, a mulherada gosta, aqui é muito barato. Ou seja, então o poder de compra aqui em Portugal é um dos atrativos que fazem com que muitos imigrantes venham, ok? Continuem agora assistindo, né? Como que é praticado o preço. Estou na Primark agora e até o próximo vídeo, onde eu falarei sobre ideias para ganhar, para fazer dinheiro aqui em Portugal sem depender de um emprego. Até a próxima!